Olha, minha rapaziada, não adianta sair xingando mais. Já mandei Deus e todo mundo que eu podia tomar no cu. E mais uma vez o roteiro vai ser o mesmo, a coletiva vai ser a mesma. E a gente fica com cara de idiota aqui. Sério, que sentimento ruim, cara. Que sentimento ruim, que sentimento podre, que sentimento péssimo. Eu vou trazer algumas estatísticas aqui. E a gente vai falar muito sobre o trabalho do técnico Odair Hellmann, tá? O Paysandu teve 7 chutes ao gol e 0 grandes chances criadas. Paysandu teve 37% de posse de bola. É correto falar que o Paysandu produziu pouquíssimo. O Atlético teve 18 chutes, teve uma grande chance e 3 defesas do goleiro do Paysandu. Tá? Eu vou ver se eu consigo mais dados aqui. 18 chutes, 4 finalizações no gol. Nenhuma na trave. 18 chutes, 9 chutes dentro da área. O Atlético foi um time que teve posse de bola. O Atlético foi um time que teve presença ofensiva. O Atlético foi um time que finalizou muito. Mas eu não consigo chegar pra vocês e trazer uma narrativa que foi um Atlético ultra perigoso. Eu não consigo chegar aqui pra vocês e falar que foi um Atlético que merecia ter feito 3, 4, 5 gols. Não consigo. Não consigo. O Atlético é o time que mais cria grandes chances no campeonato. Mas de verdade, hoje ficou preso na defesa do Paysandu. Os momentos que a gente conseguiu chegar foi quando o Dudu e Zapelli se aproximaram, que era muito do talento individual, e talvez aí esteja um acerto do Odair, de trazer talvez 2 dos principais talentos do Atlético, e as coisas acontecendo. Uma finalização muito perigosa do Zapelli, o golaço do Dudu. Mas assim, esse time, ele não pode gerar só um gol. Esse time, ele não pode fazer só um gol. E essa falta de produção ofensiva é preocupante. E por que esse time não pode gerar um gol? Ficou muito claro, né? Seu Léo, seu Abraão, seu Benavides. O Abraão, obviamente, teve a falha maior, mas acho que os 3 deram mole ali. Mais uma vez o Atlético, mesmo não produzindo tanto, tinha total condição de sair vencendo. E o Atlético não vence o jogo. É o Atlético hipotético, gente. A gente tá vivenciando a fase do Atlético hipotético. Um Atlético que poderia ter mais pontos, um Atlético que poderia estar no G4, um Atlético que poderia estar muito mais tranquilo no objetivo do acesso. Mas tudo na base da condicional. Porque quando o jogo aperta, quando as coisas elas ficam realmente, assim, no momento decisivo, esse time sofre. Então, assim, de verdade, acho que o Odair tomou uma série de decisões acertadas hoje. Trouxe o Riquelme, o volante mais técnico, botou o Léo Derek na ala. Em algum momento, pô, bota o Dudu e Zapelli pra jogar juntos, que pra mim é um grande acerto. Bota o Benavides de terceiro zagueiro. Um monte de coisa que a gente pediu aqui. Um monte de coisa que a gente pediu aqui. Mas assim, o Atlético, ele é um time que ele não tem direito do 0-0. Do 1-0, do 2-0. A gente falava muito do Mikael. Óbvio que ele vinha falhando, mas o time continua tomando gol. E agora nem culpa do goleiro é mais. A instabilidade emocional desse time para segurar resultado é patética. É patética. Então, assim, a gente tá falando de um time que se movimenta pouco. A gente tá falando de um time que gera pouco em situações claras. A gente tá falando de um time que cede muitos gols, mesmo cedendo poucas chances. Será que o trabalho do Odair é realmente bom? Será que o trabalho do Odair é realmente um trabalho que a gente tem que dar sequência? Faltam 18 jogos. Cada vez está mais difícil de acreditar. Cada vez está mais complicado da gente entender como esse time vai reagir. E eu vou te falar, se eu sou o Odair,
Eu entendo que o meu trabalho tem méritos. Mas a impressão que eu tenho é que esse trabalho não vai ter sequência, não vai ter como dar certo. A impressão que eu tenho é essa. A gente organizou a casa, mas esse time não vence. Pra mim é muito simbólico também, agora falando da senhora diretoria, ver o Thiago Heleno entrando e a gente lidando com o Abraão. O torcedor tinha que ficar muito incomodado com isso. O torcedor tinha que ficar muito chateado com isso. Muito chateado mesmo. É uma diferença de nível gritante, gigantesca. E assim, não que justifique o erro do Abraão. O erro do Abraão é maior que a ruindade dele. É basicamente isso que eu quero falar pra vocês. O erro do Abraão é maior que a incapacidade técnica dele. É um erro amador. Difícil, gente. Difícil. Difícil. Tem como eu acreditar que esse time vai subir mais uma vez? Faz um gol e 70 e pouco. Era o gol pra bancar uma vitória, começar bem o segundo turno. Subir os pontinhos na tabela. O time não consegue ganhar, bicho. O time não consegue ganhar. É assustador. Eu queria vir aqui, elogiar mais um grande jogo do Zapelli, elogiar mais uma boa entrada do Dudu, elogiar mais um bom jogo do Cauã, elogiar um bom jogo do Riquelme. Mas eu não consigo, é emocionalmente impossível chegar aqui pra fazer elogios. É emocionalmente muito complicado chegar aqui e falar, não, mas o time jogou bem. Não importa mais jogar bem. E de verdade, assim, parece que a última cartada que resta é trocar o treinador. Traz o João Correia, faz qualquer coisa, mas assim, não é o coerente a se fazer. Mas talvez seja o que resta. Eu não sei, eu tô desnorteado. Eu tô desnorteado. Não dá pra explicar. O Atlético era pra ter ganho esse jogo. Apesar da pouca produção. Difícil, gente, difícil. Difícil. Mais uma temporada que a gente se abraça ao inexplicável e não consegue reagir. Apesar de boas notícias. Apesar de mais um jogo de controle. Apesar de um jogo que a gente leva mais perigo que o adversário e sofre pouquíssimo. Assim, é aquela velha história. Mais uma vez o Atlético joga como sempre, assim, joga como sempre e perde como sempre também, né? A narrativa é essa. Uma atuação de muitas finalizações, poucas finalizações cedidas e derrota. Vai completar um mês sem vitória do Atlético. São 5 jogos, um mês sem vitória do Atlético. A última vitória foi contra o Amazonas. Já passou da hora de alguma coisa acontecer. Já passou da hora de uma cobrança aumentar. Passou da hora. Enfim, foda.